Aqui Jesus estava ensinando, né, para a multidão, né, sobre tratamento com o próximo, julgamento, amor aos inimigos, as bênçãos do Senhor. Inclusive aqui foi onde ele escolheu os 12 discípulos, né? E ele está ensinando as pessoas, e no final de um certo período de ensinamento, ele resume numa parábola, né? Num comparativo. Ele fala assim no versículo 46: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerces. E no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Jesus ele compara aqui o homem que construiu a casa sobre a rocha e o homem que construiu a casa sobre a areia. Esse texto ele é muito conhecido, né? A gente se aprende há muitos anos, né? Sobre a parábola da casa que foi, a história da casa que foi construída sobre a rocha e sobre a areia. E aqui o que acontece é que naquela região em que Jesus pregava, só tinha dois tipos de terreno, o rochoso e o arenoso. E eles estavam acostumados a ver esse tipo de situação, né? De casa construída sobre areia, com pouco alicerce, e quando veio a chuva, quando veio a tempestade, a casa caiu porque ela não estava bem alicerçada. E a casa construída sobre a rocha, que permanece firme, né, e sobrevive às dificuldades, às tempestades. E o contexto é de dificuldades, é de enfrentamentos, é de desafios. A vida ela é repleta de desafios, a vida é repleta de dificuldades. Na vida cristã nunca nos foi prometido facilidade, nunca nos foi prometido por Jesus tranquilidade, não só pela vida cristã, mas pela vida no mundo como é no planeta Terra. A humanidade em si, a natureza em si, ela é cheia de desafios, né? O próprio Jesus fala: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O cristianismo ele se dividiu hoje, né? Nós temos o cristianismo comercial, né? O evangelho comercial, que é aquele que é atraente, é atrativo, e você vê diversas vezes ali na televisão principalmente, né? Testemunhos desse tipo, de olha, depois que eu conheci o Senhor Jesus, a minha vida mudou, deu tudo certo, a minha família está bem, eu estou bem de saúde, o meu emprego está bom, está tudo bem. E você vê isso como um testemunho que pode ser uma verdade para aquela pessoa naquele momento, né? Tá tudo bem. Como é fácil dar um testemunho quando está tudo bem, né? Vamos dar um testemunho. Aí o pastor fala: alguém tem alguma coisa, algum testemunho para contar? E você vê diversas pessoas com testemunhos bons para contar naquele domingo, né? Naquele encontro. Por quê? Porque a vida é de altos e baixos. E as pessoas que estão num momento de altos, né, elas têm coisas boas para contar. Então elas vêm no microfone e compartilham diversas bênçãos que aconteceu na vida delas. Porém, existem pessoas ali naquele ambiente também que estão passando por dificuldades, porque estão nos momentos de dificuldade da vida. E nós temos os dois ambientes, não na vida cristã, mas na vida como seres humanos. Jesus não nos tirou do mundo, Jesus nos manteve no mundo. O sistema do mundo ele é complexo, ele é falho, não existe um sistema perfeito para o homem, e isso a gente já sabe pela própria política, né? Que o nosso contexto hoje real, né? Você vê, se você fica de um lado, você vê grandes erros, se você corre para o outro, você também vê grandes erros, e você vê erros acontecendo por toda parte. E isso é a complexidade do nosso sistema, do nosso mundo, e isso é a distância que o mundo está de Deus.
O mundo está distante de Deus e ele tem que lidar com o pecado, com a imperfeição, com o egoísmo de certos homens, com a maldade de muitos homens. E a nossa vida, nós peregrinamos pelo mundo, nós peregrinamos e nós temos momentos bons, momentos ruins, né? E o evangelho comercial, ele é um evangelho que propõe uma vida fácil, muitas bênçãos acontecendo. Se você der dízimo, olha, você recebe 10 vezes mais. Se você for fiel e estiver seguindo os caminhos do Senhor, só vai ter prosperidade na sua vida, né? E as pessoas, elas ouvem isso e às vezes elas se iludem, porque não é esse o evangelho. O evangelho é nós, no mundo em que estamos, falho do jeito que ele é, com todas as dificuldades que ele tem, nos comportamos como Cristo, vivemos como pequenos cristos, representamos o reino de Deus neste mundo falho. O reino de Deus é o reino perfeito, onde tudo é gerido por um Deus perfeito, por um ser perfeito, que consegue por si só gerir todas as coisas com justiça verdadeira, porque ele enxerga o coração de todos. E nós vivemos num mundo de injustiças, dificuldades, de desafios. Mas o evangelho comercial, ele é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a areia. Um evangelho cheio de expectativas fáceis, né? Em que tudo se resume com muita simplicidade. Se eu fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Olha, nós temos que fazer tudo certo, o máximo que a gente puder, né? Na força do Senhor, não esperando que vai dar tudo certo a partir daquilo, mas porque nós representamos Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. E nós precisamos nos aderir a isso. Nós somos representantes do reino de Deus nessa terra, como um embaixador de um país em outro local, o embaixador brasileiro no Iraque, o embaixador americano, né, no Afeganistão. Eles convivem com aquela população, eles têm um refúgio, mas eles estão lá representando um estado, representando uma nação. Nós representamos o reino de Deus, nós estamos neste mundo, mas nós não somos daqui, nós somos marcados pelo reino de Deus, nós pertencemos ao reino de Deus. A Bíblia fala que nós somos cidadãos do reino de Deus e representando neste mundo a justiça do Senhor. Então nós somos peregrinos neste mundo, nós representamos Cristo neste mundo, no meio de todas essas dificuldades. E isso é diferente do evangelho superficial. O evangelho superficial constrói casas sobre a areia. E na hora que vem as tempestades, as dificuldades, os questionamentos, a casa cai, porque as expectativas eram diferentes, né? E a casa se desfaz. E Jesus fala, ouçam o que eu digo, façam como eu estou ensinando, para que vocês tenham uma casa edificada sobre a rocha. Sigam os meus mandamentos, para que vocês estejam firmes. Quando Jesus fala da casa sobre a rocha, ele também não está prometendo que quando vier a tempestade, tudo na sua vida vai permanecer em pé, intacto. Nós tivemos uma tempestade grande recentemente, estamos vivendo ainda o finzinho, né? Que foi o Covid. O Covid veio e ele abalou o mundo. Abalou o mundo. Se nós trouxermos essa palavra para a nossa vida como se a saúde dos nossos familiares fosse a casa edificada sobre a rocha, nós teremos uma grande frustração também, porque muitos de nós perdemos familiares, amigos, muitos. E isso significa que a casa estava sobre a areia? Não, porque a nossa fé permaneceu firme, a nossa fé foi edificada sobre a rocha. A casa é a fé, é a nossa fé. A casa não é a nossa condição social, não é a nossa condição de saúde. A casa não é a permanência ou a longevidade dos nossos familiares. A casa é a nossa fé. Porque muitos negócios faliram. Se a gente trouxesse esse texto para bens materiais, olha, ouça o que eu estou falando, e os seus bens materiais vão ser preservados quando houver uma grande tempestade. Não, os bens materiais foram abalados pelo Covid, de muitos cristãos, até igrejas não conseguiram se manter, porque existem igrejas que têm custos altos para se manter, e você vê que não podiam congregar.
Então as pessoas estavam distantes. Então muitas pessoas, muitos entidades, associações, coisas boas, coisas do bem, foram abaladas por uma tempestade que houve. Por quê? Porque Jesus não está garantindo que coisas materiais serão protegidas das dificuldades. As dificuldades vão afetar a vida material, a saúde, até a longevidade de nossos familiares. Mas a fé é a casa. No final de tudo, é a fé. A fé permaneceu firme. Porque a fé é mais importante. A gente permanecer firme na fé é mais importante. Continuar caminhando com o Senhor. Continuar acreditando que, por mais que tenha sido tão difícil, a fé esteve intacta, né? E a nossa fé, ela precisa de ajuda, né? Nós vemos diversas vezes os discípulos tendo uma conversa sincera com Jesus. Jesus, minha fé é fraca, me ajuda a minha fé, né? E Jesus, ele fala aqui, sigam os meus mandamentos, ouçam o que eu digo, vocês vão permanecer intactos e firmes na palavra, firmes na rocha, né? Firmes no Senhor. E aqui, no momento em que veio a torrente contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Diversas vezes na nossa vida nós temos, né, muitas destruições, muitas vezes coisas que estavam arraigadas também em terrenos arenosos. Existe uma coisa que transcende, que está acima, né, dos nossos planos, dos nossos desejos, que são os nossos propósitos. E quando os nossos propósitos são frágeis, tudo aquilo que a gente constrói em cima dele é facilmente destruído, né? E aí a gente entra até pelo lado material, negócios e etc. Às vezes as pessoas criam negócios para ganhar dinheiro. É o conceito básico. Tem um negócio para ganhar dinheiro. Mas se eu tenho um negócio para ajudar uma comunidade, ajudar alguém, ou melhor ainda, promover o reino de Deus através dos meus negócios, por mais difícil que o cenário se pareça, por mais dificuldades que eu sofra ali, eu posso encolher, eu posso quebrar, mas o propósito permanece. E o propósito faz com que eu continue caminhando com algo alternativo, com uma outra oportunidade, porque o importante é eu realizar o propósito de servir ao Senhor. E nós, como cristãos, temos um propósito: representar Cristo neste mundo e mostrar Cristo ao mundo. Então, independente do que aconteça, independente da dificuldade, do tamanho da tempestade, ou até do que caiu com essa tempestade, nosso propósito permanece firme e a gente consegue reerguer planos, sonhos, desejos. Vou fazer uma faculdade. Qual o seu propósito em fazer a faculdade? Ficar rico. Você pode ter uma grande frustração, né? E quando você até de repente ficar rico, você vai perceber que a riqueza também é um grande vazio. E hoje a gente olha que a maior quantidade de suicídios no mundo são em pessoas que não passam dificuldades financeiras. A maior taxa de suicídio no mundo são nos países ricos. Pessoas que não passam dificuldades financeiras, pessoas que realizaram o seu sonho de aquisição de poder, mas eles chegam lá e percebem o seguinte: o meu propósito era tão frágil, o meu propósito era tão fútil, que eu não vejo sentido na vida. E aí a casa cai, a fé da pessoa está em algo arenoso, a fé da pessoa está em algo que não é consistente. De tudo que a gente planeja para a vida, de todos os nossos sonhos e desejos, o mais importante é a gente colocar em Cristo nossos alicerces. E a gente vê isso diversas vezes na Bíblia, Jesus falando isso.
Inclusive ele se considera a pedra de esquina, que significa a pedra em que tudo é construído em cima dele. Para a história da igreja, Jesus fala, né? Se não me engano é Efésios, que fala que Cristo é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, a pedra em que a igreja foi construída. E Jesus, e tudo que a gente, né, todo o cristianismo ele é construído em torno de Cristo. E Jesus, como pedra angular, ele tem que ser o alicerce em que a gente constrói a nossa vida. A gente cantou esse louvor agora há pouco, né? Da gente esquadrinhar os nossos caminhos. E quando a gente esquadrinha os nossos caminhos, os nossos desejos, e a gente se pergunta, por que eu estou fazendo isso? Por que isso faz parte dos meus planos? Por que eu tenho esse desejo? E a gente esquadrinha. Nossa, é para minha própria ganância, para o meu próprio orgulho, é para o meu próprio mérito. E a gente tem a oportunidade de corrigir, de reavaliar e falar, eu preciso voltar para Jesus. Jesus precisa ser o centro de todas as minhas ações. Porque em Jesus eu não vou me frustrar. Em Jesus o meu propósito ele vai ser constante. Em Jesus o mundo pode estar num colapso, mas eu consigo abrir a palavra de Deus e ele vai falar comigo, né? Eu consigo encontrar consolo, refúgio, abrigo em Jesus. E a nossa vida alicerçada em Cristo, ela se torna inabalável. Muitas coisas caem, mas a nossa fé alicerçada em Cristo, ela fica inabalável. E quando a gente vê as torrentes, as dificuldades, e a gente olha a nossa fé apoiada em Cristo, a gente fala, Jesus, me ajuda, ajuda a minha fé, né? Quantas vezes a gente já falou isso, eu não sei vocês, mas diversas vezes eu peço para Jesus ajudar a minha fé. Senhor, sustenta a minha fé nesse momento, porque ela é frágil. E Jesus fala, né, homens de pequena fé. Né? E Jesus fez isso com Pedro, na hora de caminhar sobre as águas, né? Por que você tem medo, né? Homem de pequena fé, vem. E Jesus mostra que ele pode, ele consegue, ele auxilia a nossa fé. E ele se compadece da nossa dificuldade. Ele estende a mão. E toda vez que a gente busca o Senhor de coração sincero e fala, Senhor, eu estou aqui de coração sincero te buscando, ajuda a minha fé. Deus estende a mão de alguma forma. Deus fala conosco de alguma forma. Porque Deus não se cala. Não se cala quando a gente pede ajuda à nossa fé. E a nossa fé permanece firme sobre a rocha, né? Quantas vezes essas dificuldades passam por nossa vida, desmoronam tudo em nossa volta, e tudo que sobra é a fé, né? A fé em Jesus. E de repente a gente vê tudo sendo reconstruído, porque está sendo construído sobre um alicerce firme, e tudo que é construído sobre o alicerce firme permanece intacto, permanece firme. Junto com esse contexto de construir a casa sobre a rocha, eu separei mais alguns versos que ajudam a gente a ter uma atitude prática. Em Tiago 1, 22, ele fala assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, a perseverança na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Ele compara aqui aquele homem que se olha no espelho. E quando ele olhou no espelho, ele viu a tranqueira que ele estava. Cabelo despenteado, a cara tá suja. E ele pouco se importa com aquilo, vira e segue do jeito que está, né? E não é assim. O que ele está dizendo é que não faz sentido. O que ele está dizendo aqui é que não faz sentido. Você se olha no espelho, você automaticamente tem um senso de autocrítica, né? Pensa no momento em que você tem uma autocrítica sincera. Quando você se olha no espelho e você fala, meu Deus, esse cabelo não dá, né?
E essa semana eu tava assim, eu falava, meu Deus, esse cabelo não dá, com esse cabelo eu não consigo chegar no escritório, eu não consigo nem sair na rua com esse cabelo, né? Aí chama o cabeleireiro fala, eu tô com Covid, não posso cortar seu cabelo. Eu falo, cara, mas eu não aguento ficar sem cortar o cabelo, eu só corto o cabelo com o meu amigo Jorge, né? Então, tem que esperar voltar para a atividade ali para cortar o cabelo. E a gente fica incomodado. O que ele está falando é que nenhum homem, de verdade, nenhum homem se olha no espelho. Homem eu não sei, né? Mas a mulher, com certeza, nenhuma mulher, né? Nenhuma mulher, vamos colocar ali, mas nenhuma mulher se olha no espelho e continua com a aparência que estava antes, né? Antes de se olhar. Se olhou no espelho, aí começa, né? Arruma aqui, arruma ali, passa um creme aqui, passa um creme ali. Hoje eu acordei, a minha esposa ligou a luz do banheiro, aí eu abri ali o olho, né? Aquele sono que a gente está com o neném recém-nascido, tem que acordar 3 vezes na noite lá para amamentar, né? E trocar a fralda. E aquela luz do banheiro, eu falei, o que você está fazendo? Aí ela passando creme, aí penteando o cabelo, a escova, o secador. Eu falei, onde você vai? Ela falou, eu vou comprar pão. Eu falei assim, você vai comprar pão no shopping? Né? Você vai aonde? Vai para São Paulo comprar pão no shopping lá? Pô, você vai comprar pão, né? Mas é justamente o senso de autocrítica, e como as mulheres são autocríticas na frente do espelho, né? E a gente também, né? Os homens também não são, né? A gente não é lá também tão porcaria assim, né? A gente se olha no espelho ali, pelo menos arrumar ali o topete ali, a gente arruma ali, né? Joga uma água no rosto. Mas o que ele está falando é que não faz sentido. O ser humano precisa ter autocrítica, e quando você se olha no espelho, você tem um senso automático, está impregnado em você isso, de autocrítica. Preciso pentear o cabelo, preciso lavar o meu rosto, preciso fazer, né, a sobrancelha, passar um creminho, né? E é a nossa autocrítica. E o que Tiago está dizendo aqui é que o mesmo comportamento do espelho precisa ser o da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é um espelho para a gente, ela funciona como um espelho. Principalmente, vamos dizer assim, às vezes as pessoas têm dificuldade, né, de ler a Bíblia e falam, nossa, mas eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. O cara está lendo Levíticos, né, Números, ensinando o povo de Israel a fazer a tenda, os candelabros, onde ficam as velas, como sacrificar, né, os cordeirinhos. Mas não, agora quando você pega a vida de Cristo, você pega o livro de Mateus, você pega o livro de, né, os evangelhos, você vê o comportamento de Cristo e você começa a ticar ali, humildade. Meu, ele era Deus e está andando com os homens, e eu me acho alguma coisa diferente dos outros, me acho melhor que a turma ali, né? Você começa a ter um senso de autocrítica olhando para Jesus, a humildade, a mansidão, todo mundo escarnecendo dele, rejeitando os ensinamentos dele, Deus em carne, ensinando para o homem, é assim, assim, assim. Chega um religioso, de um fariseu, um ser humano às vezes desprezível, que chega para ele e fala, não, tudo que ele está dizendo é mentira, ele é mentiroso, a verdade é que vocês precisam depositar suas ofertas ali e Deus vai abençoar vocês. E era essa disputa que Deus tinha em carne com os homens, de falar, não, eu não quero sacrifícios, né, de mãos humanas, eu quero um coração quebrantado. A mensagem de Jesus era essa, eu quero um coração quebrantado, eu quero homens, mulheres, eu não quero dinheiro, eu não quero status, eu quero homens e mulheres com os corações quebrantados para mim. E essa era a disputa no coração, na atenção dos homens. E Jesus, cheio de mansidão e paciência, debatia com eles com um nível de respeito e serenidade, né, que se fala, poxa, eu não tenho essa paciência, então eu preciso da paciência de Jesus, eu preciso da mansidão de Jesus, eu preciso, né, do domínio próprio de Jesus, eu preciso. E a gente começa a enxergar a Bíblia ali como um espelho, mostrando para a gente quem nós somos, que a palavra de Deus está escrita para revelar quem Deus é, mas também quem nós somos. Na prática, quando a gente se encontra com Deus, a primeira atitude que nós temos é, eu não sou digno. Todas as vezes na Bíblia que você vê um homem se aproximando de Deus e reconhecendo a glória de Deus, tendo alguma sensação da santidade de Deus, a reação é,
eu não sou digno de estar aqui. Quando Elias tem a visão do céu, Isaías tem a visão do céu, do trono de Deus, quando João tem a visão do céu, do trono de Deus, eles falam a mesma coisa: Senhor, eu não posso ver isso, porque eu tenho lábios impuros, eu sou imperfeito, eu vou morrer, eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno de ver essa grandeza. E é o momento em que o homem tem o autoconhecimento, de perceber o seu egoísmo, a sua fragilidade, a sua audácia, seu orgulho, né? E nós precisamos ser praticantes da palavra. Existem 2 mandamentos essenciais para a gente: amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é ser praticante da palavra: amar ao próximo como a você mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Para ajudar a gente a colocar em prática, Jesus fala, né, também sobre praticar os mandamentos. Ele coloca ali em João 14: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E ele fala também depois, versículo 23, João 14, 23, fala assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então ele compara obedecer a palavra de Deus aqui também como amar a Deus, uma condição de amar a Deus. Os 2 mandamentos que eu falei na prática: amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. Finalmente, irmãos, Filipenses 4:8 fala assim: finalmente, irmãos, para colocar em prática, para a gente falar assim, o que eu preciso fazer, né? Como eu posso me balizar? Ele fala: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Na prática, obedecer a palavra de Deus tem a ver com pensar no que é verdadeiro, pensar no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que tem boa fama, no que é digno de louvor. E essas condições são práticas para a gente. Quando a gente toma uma decisão, está decidindo se faz A ou se faz B, a gente pode perguntar aqui, passar por essa peneira, né? É verdadeiro isso? Ou é uma grande mentira? Eu estou mentindo para alguém, né? É algo nobre? É correto? É puro? É amável? É de boa fama? É digno de louvor? E na prática, a gente vai se aproximando de Jesus, como se a gente estivesse ali se olhando no espelho, comparando com Cristo e falando: poxa, eu estou tão distante de Jesus, mas eu vou melhorar, eu vou fazer melhor. E nós vemos os frutos do Espírito que ajudam a gente, né, a equalizar com Cristo. Ali em Gálatas fala, né, o fruto do Espírito: humildade, paciência, domínio próprio, amor, perseverança, né? Você tem diversos frutos do Espírito, coisas que representam Jesus, atitudes que na prática mostram. Preciso de mais paciência aqui. Poxa, como que eu consigo adquirir paciência? Eu vou pegar, tirar férias. Aí você vai, tira férias, vai para um hotel fazenda,
curte com a sua família. Durante as férias a paciência está, né? Tranquilo. Fica impaciente, né? Uma piscininha ali no interior, ou eu, no meu caso, numa praia ali, umas ondas, né? Não tem paciência nenhuma. Aliás, né? Esse é o meu momento mais em que mais simpático, né? Todo mundo fala, nossa, Lucas, como você é legal, né? Eu sou uma pessoa maravilhosa, um lugar, um paraíso ali com onda perfeita, né? A gente foi para a Indonésia, né? Fomos para Maldivas e ali a amizade flui. Poxa, é muita onda, surf, um lugar legal, um cafezinho gostoso. Aí acorda às 6 horas, tem um barquinho esperando, entra no barco, vai surfar e volta. Chega cansadinho ali, come, descansa, dorme. Pô, perfeito. A paciência está lá tranquilo. Agora vem pro dia a dia de novo e começa a batalha. Às vezes já chega já chutando a canela de todo mundo, porque voltei. Só de voltar já dá raiva, né? Só de chegar já chega irritado. Acabou e cadê aquela paciência? E o pessoal ainda pergunta, pô, você não tirou férias? Tá irritado aí? Eu tirei férias, mas não sei, estou irritado, acho que estou irritado porque acabou as férias, né? E a gente já volta com a irritação, já volta. E são os desafios do nosso cotidiano, os desafios da nossa vida. Mas a paciência, a longanimidade, a benignidade, a paz, o domínio próprio, eles não estão no hotel fazenda, não estão numa viagem. Em tese estão ali, naquele momento, você, por favor, né? Se você se irritar, olha, você precisa de tratamento, mas você está lá num lugar tranquilo, todo mundo te servindo, né? Não precisa lavar a louça, você está no hotel, não precisa lavar roupa, não precisa fazer nada, não precisa nem arrumar a cama, tem camareira, né? Então tá tudo nas tampas, tudo top. Quando acaba aquilo, você volta à realidade, e aí você volta a ter os desafios. E agora é a hora em que a gente desfruta da verdadeira paciência, do verdadeiro autocontrole. E a nossa vida nos baixos, nos momentos de baixa, nós temos pessoas tentando atingir a gente, nós temos, às vezes, como nós mostramos, as torrentes, o caos, o Covid atrapalhando os nossos planos, frustrando, né, nossos sonhos, levando nossos entes, né, deixando doente nossos familiares, e aquilo incomoda muito a gente, irrita muito a gente. E esses são os baixos, né? Os momentos de baixa. E aí é onde os frutos do Espírito, a manifestação do Espírito Santo age na gente de maneira sobrenatural, nos dando força, nos dando alegria até, nos dando contentamento, paciência, a longanimidade, o autocontrole. E é nesse momento que o Espírito Santo mostra por que nós somos embaixadores de Cristo. E nós temos recursos em Deus para atravessar momentos de extrema dificuldades, firmes, como edificados sobre a rocha. Firmes, em que a nossa fé permanece firme, em que o nosso coração permanece firme, porque nós estamos alicerçados em Cristo. E para encerrar, né, a gente busca em Deus todos esses recursos, como Cristo buscou na baixa. Qual foi a baixa de Cristo? Né? A crucificação. No momento em que ele estava carregando aquele peso daquela cruz, sendo puro, perfeito, carregando deliberadamente o peso da cruz, pensando em nós, porque era nosso castigo, era o castigo dos nossos pecados que estava sobre ele. Ele podia desistir, por não insistir em perseverar. Ele podia desistir, falar, pessoal, estou fora, eu sou inocente. Ele tira a cruz das costas ali, ele dá um estalo, todo mundo pode virar pó, ou simplesmente ele pode parar o tempo, sair dali, ou subir aos céus. Ele é Deus, ele não está sujeito à matéria, ele pode fazer o que quiser. As criaturas que ele soprou as narinas e gerou vida estão crucificando ele. Ele tem poder para sair daquela situação, mas ele tinha um compromisso, ele foi paciente, ele foi persistente, ele se manteve firme com o seu propósito, porque o seu propósito era glorificar a Deus,
E quando o propósito é glorificar a Deus, nós recebemos força que a gente não sabe de onde. Nós sabemos de onde, né? A gente sabe de onde veio força. A força veio do alto, porque era para a glória de Deus. E Deus é o nosso parceiro neste mundo, em glorificar a Deus, em propagar o Evangelho. Deus é o nosso parceiro nesse empreendimento de propagar o Evangelho. Ele vem com a gente, e a força sobrenatural nos impulsiona a manter a nossa fé firme, a permanecer caminhando, carregando a cruz. Cada passo que Jesus dava era ali algo pesado, e a cada rosto que ele via era uma ofensa. Ele foi cuspido, açoitado, chutado, agredido. Ele foi humilhado. Ele ouviu palavras que trouxe dúvidas para enfraquecer a fé dele. Cadê o teu Deus agora? Né? Por que Deus te abandonou? Né? E no momento de dor isso pesa. Por que Deus me abandonou no momento da dor? Essa é a voz que Jesus ouvia quando carregava a cruz. E ele permaneceu firme, porque ele sabia o que estava acontecendo. E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E essa foi a baixa de Jesus, o momento de baixa, o momento de dificuldade. Foi ali que tudo tremeu ao contorno dele. E a vida dele, o último suspiro, até ali ele tinha a opção de sair da cruz, abandonar esse projeto, mas ele se permaneceu firme, porque era um propósito alicerçado sobre a rocha do Evangelho, a rocha de representar Cristo nesse mundo, a rocha de glorificar a Deus, um alicerce firme. E essas precisam ser as nossas motivações, para que a gente consiga, em momentos de extrema dificuldade, ter atitudes semelhantes à de Cristo. E para nós, eu não sei o momento que cada um vive, se estamos numa baixa ou se estamos num momento tranquilo, né? Mas temos que buscar ao Senhor, temos que buscar e fortalecer a nossa fé continuamente, na palavra, em cânticos, em oração, encorajando uns aos outros, isso é bíblico, né? Permanecendo firmes na palavra. E nos dias ruins, que vão vir dias ruins, nós estaremos firmes, e a nossa fé não será abalada. Muitas coisas vão cair, mas a nossa